Olá, sejam bem-vindos. Vamos para mais um curta mensagem e hoje a gente vai fazer uma reflexão no Salmo 121, apenas o versículo 1, que diz assim: Canção gradual, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. A ideia é que no tempo em que o salmista viveu, os templos, para os diversos deuses que existiam, eles ficavam nos montes, eles ficavam no alto. Então, quando o salmista ele faz essa pergunta, e na verdade com a ideia de já respondê-la em seguida, a grande questão é, com todos esses templos erguidos aos vários deuses que existem, meu socorro vem de onde? E ele mesmo responde, né? No verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Qual que é a ideia aqui? Apesar da gente não concordar bem com isso, todos nós temos os nossos deuses. É meio forte isso, mas é verdade. Às vezes nós temos como um Deus para socorrer a gente. O dinheiro, às vezes a influência, às vezes a nossa habilidade, às vezes o nosso intelecto, às vezes o diploma que nós temos. Então são várias as coisas que a gente tem e que, por mais que a gente relute achando dizendo, né, que não é, muitos são os nossos deuses. Então o grande detalhe aqui é o seguinte: quando a gente passa uma situação em que a gente precisa de socorro, a grande pergunta é: qual é o Deus que vai te socorrer? É o dinheiro que você tem, é a sua influência, é o seu intelecto, é o seu diploma. Então, o salmista, né, ele já responde no verso 2, e acho que faz todo sentido a gente analisar o 1 e o 2. Nosso socorro vem do Senhor. A ideia é, nós não podemos confiar em outros deuses. Até porque a gente sempre diz que a gente vai buscar o socorro de Deus quando a gente está em apuro. Mas na verdade a gente precisa do socorro de Deus todo santo dia, a todo minuto. Em cada decisão tomada, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, em cada situação que a gente passa, em que a gente tem que realmente tomar uma decisão, o nosso socorro precisa vir do Senhor. E algo muito interessante também é ter em mente, no outro episódio eu comentei sobre isso, que o socorro vem de Deus. Quanto a isso, não tem dúvida, mas o socorro vem da forma que Ele quiser e quando quiser. A gente tem essa coisa de querer formatar o socorro de Deus, formatar a vontade de Deus, mas a gente precisa entender que é Ele que sabe, é Ele quem define, e a gente, como servos fiéis que somos, a gente precisa entender isso. Então, algo que deve ficar para a gente refletir, tá, nesse episódio é: de onde vem seu socorro? A que Deus você vai recorrer? Isso é muito interessante para a gente finalizar, porque tudo isso que nós citamos, diploma, influência, dinheiro, intelecto, Deus te deu tudo isso, Deus me deu tudo isso. Então, assim, fica muito claro para a gente que esses são falsos deuses, porque eles estão tudo isso é dependente do Deus de Israel, o Deus a quem servimos. Então não adianta a gente achar que pela nossa força a gente consegue, porque a nossa força ela só foi possível porque Deus assim quis. Então por isso que todos os dias, a todo momento, o nosso socorro tem que vir de Deus e temos que ter a tranquilidade, a humildade e a capacidade de aceitar esse socorro na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Nos encontramos na próxima.